Vem do mundo além das aparências? Vemos opressores e oprimidos em todas as sociedades, etnias, gêneros, classes e castas. Vemos um mundo injusto e cruel. Temos a obrigação de inventar outro mundo, porque sabemos que um outro mundo é possível, mas cabe a nós construí-lo com nossas mãos, entrando em cena, no palco e na vida. Augusto Boal, 27 de março de 2009. Em 1948, é fundado o Teatro Brasileiro de Comédia, também conhecido como o Teatro da Burguesia Paulistana. Sua origem se deu pela crença de que o teatro realmente brasileiro nunca foi bom o suficiente. Inclusive, era visto como o veneno de bilheteria, e seria mais fácil trazer o estrangeiro para cá, para torná-lo mais sofisticado. Assim, o teatro em São Paulo ficou dominado por diretores italianos, como Adolfo Celi e Ruggiero Jacob. E notava-se, inclusive, que os próprios atores brasileiros tornavam seu sotaque um pouco italianado. Bem nessa época, em meados dos anos 1950, Boal cria o Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, ou o Teatro Proletário, no qual nasceu uma das mais brilhantes gerações de autores brasileiros. Nele, começaram por montar primeiras peças de primeiros autores, porém, experimentando o método Stanislavski. Assim, traziam um clássico para o presente e para o nacional, pois seu objetivo era criar um estilo de fato brasileiro. Com essa iniciativa, lançaram ao longo do tempo 12 autores, toda vez com um elenco diferente. Alguns anos depois, em 1964, Nara Leão lançou seu disco chamado Show Opinião. A partir dele, Vianinha, Paulo Pontes e Armando Costa bolaram a ideia de um espetáculo e chamaram Augusto Boal, com toda sua experiência, para dirigir. A obra se tornou um dos primeiros grandes protestos, mesmo que disfarçado, contra a ditadura. Dele participaram principalmente Zé Cat, como compositor, a própria Nara, como uma moça de classe média, e João do Vale, como sertanejo, com a ideia de representar as três classes brasileiras. A repercussão foi gigantesca, de forma que se os políticos resolvessem intervir, seria pior para eles. Porém, o ano de 1968 não tardou, e foram perdendo tudo, a começar pelo próprio teatro. O governo obrigava a fazerem obras e mais obras, de forma que o teatro nunca estava disponível. Além disso, deixaram de receber as subvenções, os auxílios, e pouco a pouco perderam as peças também, pois foram proibidas. Isso foi só o começo. Passaram a invadir os teatros e raptar os atores de arena. Nessa história, assassinaram Léo Lopes e Eleni Guariba, 2 assistentes de Boal. No fim desse ano, por conta do AI-5, o Arena vai para o exterior, e retornando em 71, Boal é exilado e torturado. Por 3 meses foi examinado até ser julgado inocente. Logo em seguida, vai à França, depois para a Argentina, terra natal de sua esposa, Cecília Boal, por onde permanece por alguns anos. Foram tirados dos artistas, de forma que não havia mais meios de passarem qualquer mensagem que fosse. Augusto Boal conta que assim, ficaram cara a cara com os espectadores, pois não eram em nada diferentes. Os artistas são os que fazem da vocação uma profissão. Nesse caso, só lhes restava a vocação, e isso todos têm. Assim, artistas e telespectadores, agora, se enxergavam como iguais. A partir de então, algo novo começou a nascer. A árvore do teatro do oprimido foi uma forma que Boal encontrou de representá-lo. O solo, naturalmente, é a sua base, e este deve estar carregado de ética e solidariedade, para que o teatro do oprimido exista. A seiva, o que lhe alimenta, é o conhecimento, economia, filosofia, história, política, ainda mais perto da sua base, a palavra,
som e imagem. São muito importantes para cada um. Para cada um ir criando um repertório com base nesses núcleos, em seus gostos, é fundamental. No caule, os jogos. Os jogos são as regras do teatro do oprimido, assim como as leis são para a sociedade. Elas estão ali para que funcione, por mais que se possa mudá-las. Já para o restante do tronco e galhos, se expandem as técnicas. Nesse mini documentário, explicaremos 2 delas. No Peru, Boal desenvolvera a dramaturgia simultânea. Como funcionava? Montavam e apresentavam uma peça apenas até o começo de sua crise. Então, pediam a opinião da plateia sobre como poderiam proceder. A partir de uma sugestão espectadora, experimentavam a proposta. Se alguém não gostasse, se pronunciavam, os artistas experimentavam sua nova sugestão e assim por diante. Até que um dia, a partir da ideia de uma mulher da plateia, prosseguiram a cena de discussão entre um casal. O problema foi que, aos olhos da espectadora, eles não estavam fazendo sua sugestão. Tentou explicar várias vezes, já enfurecida, até que Boal a chama ao palco. Ela vai e faz. Ali, os artistas notam 100% personagem, mas também 100% ela mesma, em um só tempo. O bonito disso tudo é o ponto em que a plateia não se aguenta vendo o que se passa em cena e interfere. A partir de então, a dramaturgia simultânea se transformou em uma técnica chamada teatro fórum, que consiste em apresentar um problema real que vem acontecendo em uma determinada sociedade e tentar encontrar formas de solucioná-lo. Se você estivesse no lugar do protagonista, o que faria? O teatro invisível. A técnica do teatro do invisível foi criada na década de 1970 pelo teatrólogo e criador do teatro do oprimido, Augusto Boal, durante seu período de exílio na Argentina. Na época, a repressão chegou a um ponto em que, inclusive, foi proibido fazer teatro, principalmente que tinha cunho político ou que fosse suspeito de ir contra a ordem vigente. A saída encontrada por Boal foi a de fazer teatro sem que se soubesse que era teatro, mas trazendo à tona para a discussão assuntos relegados à sombra, como as desigualdades sociais que faziam com que alguns cidadãos argentinos passassem fome, ou até a própria ditadura. O teatro invisível é feito para tirar as pessoas da zona de conforto. Para isso, entraram em cena os aquecedores, que, misturados no meio do público, instigavam as pessoas a darem sua opinião. A proposta do TI não é aproveitar que seus atores estão invisíveis para tentar convencer as pessoas a serem a favor ou contra o tema da cena. Por isso, a encenação não engana, já que não induz a escolha desta ou daquela postura diante da situação. O objetivo central é conseguir afetar os espectadores, tirar as pessoas da indiferença, fazer com que elas consigam debater as suas opiniões, percebendo que o que está em discussão também diz respeito a elas. Por isso, o que realmente deve estar visível é o tema encenado. O teatro invisível é uma forma de encenação, na qual apenas os atores sabem tratar-se de uma encenação. Os espectadores presenciam e julgam a cena como real. No teatro, cada peça tem como um texto escrito que será modificado para se adaptar às intervenções dos espectadores. Os atores devem interpretar personagens como se estivessem em um teatro tradicional. O tema deve ser empolgante e polêmico, que prenda a atenção dos espectadores. Quando o espetáculo estiver pronto, será representado num lugar que não é teatro, e para os espectadores que não sabem que são espectadores. A partir das intervenções deles, a peça passa a ser improvisada e mudar os rumos do script previamente construído. Essa técnica serve como ampliação do debate, utilizando a arte como instrumento político e um espaço de comunicação. Para isso, partem do entendimento de que temas como violência sexual e discriminação por classe econômica ou grau de estudo são de interesse de todos e que dar visibilidade a eles pode levar a uma mudança na sociedade. E é da ação de dar visibilidade às questões que acabam sendo escondidas ou deixadas de lado que parte o interesse do presente trabalho. A originalidade desse método e desse sistema consiste principalmente em 3 grandes transgressões.
A primeira, cai o muro entre palco e plateia. Todos podem usar o poder da cena. O segundo, cai o muro entre o espetáculo teatral e a vida real. Terceiro, cai o muro entre artistas e não artistas. Somos todos gente, somos humanos, artistas de todas as artes. Todos podemos pensar por meios sensíveis, arte e cultura. O espetáculo